que vamos. Só uma última antes de a gente mudar o fio para Libertadores. A informação que eu tive é que o Paulinho poderá estar ou poderá ser relacionado para o segundo jogo da final. Vocês têm algo a respeito disso ou não? Ô Massa, eu acho que depende muito da reapresentação de amanhã. Se a partir de amanhã a gente receber a informação de que o Paulinho iniciou a transição física, isso pode ser um grande indicativo de que pelo menos ele será relacionado para o jogo de volta. O Paulinho, ele na última semana, ele seguiu o cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras. Ele fez treinos com bola, mas coisa bem leve. Mas quando um atleta começa essa reta final de transição, onde já começa a treinar como coringa em algumas atividades, ou começa a treinar 30 minutos, participa de 30 minutos do treino, isso indica que o atleta está voltando. Isso não aconteceu ainda com o Paulinho. Mas se amanhã, na reapresentação do time, o Palmeiras recebeu folga ontem e hoje, e ele passar a fazer essa transição, a gente pode imaginar Paulinho, ao menos no banco, né? O Abel fala que jogador assim nem precisa perguntar se precisa contratar, e o Vitor Roque já chegou jogando. Como o Paulinho é uma lesão mais séria, talvez não, mas só de estar entre relacionados e imaginar ele entrando no segundo tempo é algo bem positivo. Porque lá atrás um amigo meu esteve com o Paulinho e perguntou: e aí, como é que você está? Ele falou: eu estou ótimo, a partir de março estarei em campo. Agora, pode ser em campo para treinar ou em campo para jogar, isso não avançou essa conversa com o Paulinho, certo? Bom, então vamos virar a chave aí. Eu vou passar logo. A gente tem aqui o Palmeiras e Cerro, o encontro e tal, mas eu vou passar, evidentemente, logo para a reação do Palmeiras depois da declaração do presidente da Comebol, o Alejandro Domingos, que, quando foi questionado, ou perguntaram a ele, vem cá, time Libertadores sem os brasileiros, ele falou, é igual o Tarzan sem a Chita. Se você não sabe, o Tarzan é um seriado que passou muito aqui no meu tempo, eu adorava assistir, e a Chita era um chimpanzé muito, muito simpático, super inteligente também. E foi assim que o presidente da Comebol se referiu. O Danilo, quando a gente começou, já estava incrédulo também, assim como o Palmeiras, já estava querendo ali, né? Estava bravo, com razão, porque definitivamente os caras não entendem o que isso significa, Danilo, ou não querem entender, ou eles acham que não é com eles, né? É, é muito difícil compreender. Eu tenho tentado, de uma maneira, tentando assim, me colocando, tentando entender por que os caras tratam com tanto desdém, uma questão tão importante que é essa do racismo. E eu não digo só Comebol, presidente do Penharol, presidente do Cerro Porteño, todos os envolvidos. Tenho conversado com uruguaios, argentinos, colombianos, tentado entender, amigos meus, jornalistas de outros países, pessoas da Comebol de diferentes países, porque a Comebol tem funcionários brasileiros, funcionários paraguaios. E uma coisa que eu sinto é que os caras de fora, eles não dão a devida dimensão para o que é o racismo. Que, na verdade, até há pouco, no Brasil a gente também não dava, né? Vamos ser sinceros. Hoje em dia, isso significa que não tem racismo no Brasil? Não, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. A questão é que aqui, hoje em dia, a gente já vê um combate um pouco mais sério em relação a isso. Um pouco mais sério. E brasileiro ainda comete esse tipo de crime, afinal, basta lembrar que o Luigi foi chamado de chorão, que não é a mesma coisa que imitar um gesto de macaco, mas você está zombando de um garoto que chorou ao dar entrevista quando foi vítima de racismo. E aí eu tenho notado, conversando com essas pessoas, que eles simplesmente desconhecem o que é o racismo. Eles acham que é algo como uma provocação qualquer. Então a resposta deles é: fez o gol, apontou para o símbolo da camisa, fez o gol, apontou para o nome. A provocação da torcida para devolver é imitar macaco, como se fosse uma provocação do mesmo nível, como se fosse normal. O presidente do Penharol falou: não, teve lá os atos de depredação lá no Rio de Janeiro e teve torcedor que ficou preso até hoje. E aí você vai, imita macaco e já fazem um escarcéu.
Cara, assim, esse tipo de coisa não tem comparação, não tem cabimento. E é algo realmente assim que me assusta muito. E a única coisa que vai funcionar para a Conmebol levar isso a sério é perder dinheiro. Nada além de perder dinheiro vai fazer a Conmebol levar o racismo a sério. Ir além de multa. Hoje, curiosamente, hoje em dia, a Conmebol ganha dinheiro com o racismo quando faz uma multa. Então é algo surreal. Enquanto a Conmebol não perder dinheiro, não vai mudar. E como ela pode perder dinheiro? De duas formas. Pelo menos agora, pensando aqui, deve ter outras formas. De duas formas. Os clubes brasileiros saírem fora, porque a Conmebol ia perder muita grana de direito de transmissão, ia perder muita grana, porque hoje os clubes brasileiros representam aí 30%, 40% de toda a receita e toda a premiação da Conmebol, da Libertadores da Sul-Americana, ou com os patrocinadores pressionando a Conmebol num nível que nem já aconteceu com várias outras. Quantas vezes a gente não vê escândalo com Tiger Woods, com Magic Johnson, com tantas outras pessoas que tiveram escândalos e que os patrocinadores romperam. É o próprio Isso serve de Robinho, né, exemplo. Danilo? O próprio Robinho. Tem tantos outros, com outros escândalos que não só o racismo. Então, enquanto isso não acontecer na Conmebol, não veremos mudanças. Por enquanto, o presidente teve lá a ideia que ele achou que era brilhante de falar em português, um discurso contra o racismo, e que, eu não sei se foi depois ou antes, ele tinha falado aquilo na Zona Mista, comparando o Tarzan e a Cheetah. Assim, se eu quiser ser muito bonzinho com ele, com o presidente da Conmebol, eu posso falar que ele, putz, coitado, ele foi fazer uma comparação, tipo a gente falar Claudinho sem bochecha, sei lá, qualquer dessas comparações que a gente fala, e fez uma comparação absolutamente trágica e desastrosa. Mas eu não consigo ser bonzinho nesse nível. O cara, como presidente de uma entidade, precisa ter noção do que está falando, precisa ter noção de como vai se manifestar, ainda mais num turbilhão desse. É um negócio inacreditável o que ele tem feito. E mais inacreditável ainda é a postura passiva de muitos clubes brasileiros. A gente teve esse caso. Até agora, onde eu tenho notícia, os 3 clubes que se manifestaram foram Palmeiras, Vasco e Bahia. E mais ninguém. Palmeiras, Vasco e Bahia. Então, assim, como a gente vai ficar que nem aqui, gastando saliva, tentando falar, mostrando como é um negócio absurdo, que os caras que são os protagonistas, que deveriam tomar atitude, não tomam. É muito duro. Ô Danilo, o São Paulo acabou de mandar acho que você vai receber aí um posicionamento do São Paulo sobre o tema, e o Padrão, posicionamento do acabei São de Paulo receber. o 16h30. São Paulo repudia veementemente qualquer forma de racismo e discriminação. É tudo que o São Paulo tem para falar sobre a declaração do Alejandro Domingos. É ruim, mas é Inclusive, menos pior, né? É ruim, mas é menos pior. não, mas eu acho importante a gente dizer, ontem a gente viu uma cena bem emblemática, né, do Buozzi conversando com o Zapag, que é o presidente do Cerro Porteño, e ele é duro, né, o Buozzi, tanto é que um colega nosso disse que pessoas da Conmebol ficaram incomodadas com a forma bélica que o Buozzi conversou com os dirigentes do time paraguaio. Mas o São Paulo marcou reunião com o Cerro Porteño ontem para estreitar relações. O que desde hoje, eu que subi a matéria do Alejandro Domingos, então desde cedo eu estou em cima desse tema, eu e o Igor Siqueira, do Rio de Janeiro, e o que mais eu ouvi do lado do Palmeiras foi, com esse tipo de declaração, fica claro que a gente precisa muito da união dos clubes, que os clubes precisam se unir para fazer alguma coisa. E não é o que a gente está vendo. Eu vi muitos torcedores, depois que rolou o caso do Luigi sendo chamado de chorão, como bem o Danilo falou, eu vi muito torcedor dizendo: o flamenguista só se importa com o racismo que o Vinícius Júnior sofre. E é verdade, você só sente quando é com você. Mas o Palmeiras, o que eu ouvi bastante foi que eles querem muito a união dos clubes contra a Conmebol. Quando eu e o Danilo, a gente estava conversando sobre essa questão do Alejandro Domingues, o Danilo falou para mim: cara, eu tô conversando com o pessoal aqui, estão me falando que deve ser IA, não é possível que o Alejandro Domingues falou isso. A gente até ficou, pô, vamos segurar então, porque pelo amor de Deus, não pode ser.
Porque depois que o Cerro caiu no grupo do Palmeiras, ontem, se você procurar no Twitter, tá uma enxurrada de tweet racista. Os caras não estão nem aí para nada. Post comparando o Luigi a macaco, tudo. É o esgoto da internet. Os caras não estão nem aí. E aí, se você vê o presidente da entidade que guia o futebol sul-americano vem a público para dar entrevista sorrindo, falando que os brasileiros fora é como o Tarzan sem a Chita, é um tapa na cara, né? Então, enquanto os times brasileiros vão se unirem, só 4 clubes, o Brasil tem 8 representantes na Libertadores e só 4 falaram. É muita comodidade de quem não é afetado por isso, né? E ontem o Zapag falou... O Vasco que se manifestou é sul-americano. Pois é. E o Zapag, o presidente do Cerro Porteño, teve a audácia de falar para o Bozzi ontem que tem que acabar de falar sobre isso para não causar uma guerra, né? Pelo amor de Deus. E os caras recebem multa de $50 mil e tá tudo bem? Não dá, né?